E como? A Não Glaze. dá pra esquecer, né? Glaze Ela se faz Hoffman. presente a cada momento. Você gosta Eu não sei o da que acontece narizinho, quando eu abro Adriles? meu Twitter, é sempre a primeira que aparece ela, eu nem sigo. Que aflição? eu nem sigo. O susto da O manhã. Twitter é engraçado, ele tem um algoritmo curioso, né? Toda hora aparece o Reinaldo Azevedo, a Glaze Hoffman, Marco pra mim, Antônio Villa. Randolph Rodrigues. Pois é. Aí como eu não quero Gente, acordar estranho. com essa imagem, eu coloquei que a primeira vez que eu entro no Twitter, depois já ter comida, a comida já ter caído bem. O último post que eu vi do Twitter do Marco Antônio Villa, ele tá pedindo a prisão do Bolsonaro. Ele postou ontem isso daí. Qual é a dele, hein? Eu não consigo Ele entender. enlouqueceu. Eu não consigo totalmente. entender a dele. O cara... De 2018 na Jovem Eu Pan. queria saber né, qual é a de quem prega Método, aí. é método. É estranho. É. Pix caiu na conta, Então, que nem o tem- Felipe Neto. Felipe Neto fez um Você post, viu aquele o Arthur vídeo Morrison dele? fez um post Aquele maravilhoso, vídeo Eu né? não posso falar dele que eu vou ter uma reunião com ele em breve. Felipe Neto? Estou processando uma coisa. Ah, boa. Esse tipo de reunião, se você quiser me chamar. Que susto! Eu falei, vou meu Deus do contigo, céu. Queria ter uma reunião Eu tenho uma com o reunião Neto. com o Felipe Neto, Não, vou mas começar é a com fazer... o Marco Antônio Villa. Com o Marco Antônio? Marco Mas não Antônio é Villa. uma reunião conciliar. É conciliatório, Agradável. sabe? É audiência de conciliação que se chama. Exatamente. Né? Mas então vamos lá, ó. Geralmente Trouxe uma entre pauta pessoas que eu legal te odeio. e daqui a pouco Dom Lancelotti entrará conosco para a gente fazer perguntas provocativas para ele a respeito de pautas que ele domina muito bem. E essa pauta eu acho divertida. A Glaze Hoffman tentou intimidar ontem ex-integrante do MST na CPI. Ao lado do marido, Neucilene se retirou da sessão depois da fala de deputados petistas e disse lá a Glaze Hoffman. Queria até usar o videozinho, mas a voz dela é muito estridente. Essa sessão é nula para efeito de investigação, criminalização e do relatório da CPI do MST. Ou o senhor presidente, tenente-coronel Zucco, torna nula essa sessão e, consequentemente, o depoimento da senhora, ou a convidada se transforma em testemunha. Assim, tudo que ela disser tem que ter responsabilização. O que está acontecendo aqui é muito grave. As pessoas estão imputando a outras crimes. Imputar crime sem provar que é crime também. A senhora vai responder por aquilo que não pode comprovar, assim como os deputados que estão fazendo o mesmo. Não podemos imputar crimes sem provas. E é maravilhoso isso, porque no depoimento, a Neucilene falou que existia cobrança de taxa, explicou que o dinheiro é totalmente revertido para o pagamento de um advogado que defende o MST. Aquela terra lá que está invadida, aquela propriedade que está invadida, está totalmente improdutiva também. Ela deu relatos sobre o cotidiano criminoso, delituoso do MST. Então, olha que interessante, Adriles, a maneira como a esquerda tenta usar o aparato penal, criminal do Estado para intimidar as pessoas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A Neucilene, você vê que é uma senhora simples no depoimento. Eu vou tentar pegar um trecho aqui para jogar para vocês. Mas é uma senhora muito simples. E você consegue assustar as pessoas mais simples que não entendem como funciona o Estado exatamente dessa forma. A técnica petista, nesse aspecto, Intimidatória. é surrealmente eficiente. É que a gente tá falando um pouco antes, né? Agora, Não, dessa história. eu acho curioso. Essa pauta é maravilhosa pelo seguinte: imputar falso crime é um crime, realmente. Você imputar, inclusive, crimes que não existem a parte da população é um crime de lesa pátria. Você dizer que fulano está fazendo fake news que não existe no Código Penal, eu acho que deveriam ser um crime. Existe um inquérito nesse sentido dizendo que opinião que não se adequa à opinião vigente progressista do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, é um crime. Discurso de ódio, que pode ser interpretado como uma crítica incisiva e acerba e justa a qualquer ministro do Supremo, a qualquer deputado, qualquer senador, qualquer presidente da República, é hoje visto como crime. E é engraçado, porque o movimento sem terra é essencialmente criminoso. Você invadir propriedade privada no Brasil, em qualquer democracia ocidental, é crime. A propriedade privada é uma das bases, é um dos termos basilares de qualquer democracia ocidental que preza pela liberdade. Você cria um espaço para você morar, você produz em cima daquele espaço, que pode ser uma roça, uma fazenda, um sítio, e você alimenta pessoas através do seu trabalho, através da sua propriedade privada, você coletiviza os seus bens pessoais através do trabalho de pessoas que você emprega. Isso é o sistema capitalista. Isso é o sistema do agronegócio, que fornece comida a mais de 1 bilhão de pessoas. E quando você invade essa propriedade privada, quando você mata o gado, quando você arrebenta com a lavoura, quando você destrói o pasto, você está exatamente cometendo um crime. E aí, como é que ela chama? Deusiane,
Ela simplesmente estava dizendo o quê? Que existem crimes cometidos dentro de uma estrutura, de um movimento terrorista que já é em si criminoso. Ou seja, o movimento sem terra, ele cobra propina de fazendeiros e proprietários para não poder invadir, ele cobra aluguel das pessoas que estão lá, ou seja, ele estoque dinheiro de pessoas que já são pobres, ele estoque pessoas que já são proprietárias, ou seja, são crimes cometidos dentro do crime. E aí, a Narizinho, de maneira muito esperta, muito sorrateira, ela inibe, ela constrange, ela oprime uma pessoa simples que não tem noção do que é ou não crime, senão não estava inserida dentro desse movimento sem terra, que é cooptada pela ignorância, que é doutrinada pela ignorância, que é colocada no movimento criminoso sem saber que esse movimento criminoso é, e aí interpela essa mulher, diz que ela está cometendo crime, que está traindo uma organização criminosa que a recebeu. Ou seja, a esquerda brasileira, a esquerda mundial, ela trabalha o tempo todo na mentira, na intimidação, na opressão. Vide Lula fazendo o que fez com Maduro, dizendo que um assassino, que um monstro estuprador, um monstro torturador, um monstro autocrata, opressor, é um democrata. Eles subvertem a noção de crime, eles subvertem a noção de democracia, subvertem a noção de liberdade, em nome de quê? De poder. E essa CPI do MST, que nem deveria existir, o MST, numa democracia normal, deveria ser responsabilizado e anulado como um movimento criminoso que é. A gente chegou ao cúmulo no Brasil em que as instituições são aparelhadas pela esquerda, quer seja mídia, judiciário, que dizem que o movimento criminoso é lícito. E aí você tem que apurar crimes dentro desse movimento criminoso para saber que há crimes dentro do crime. E quando você nega isso, você é taxado de criminoso. Ou seja, é a inversão da inversão da inversão. Por quê? Porque a gente tem um governo de esquerda, a gente tem um judiciário aparelhado pela esquerda e a gente tem uma mídia ideopata de esquerda. Só que agora essa mídia está apanhando, não só metaforicamente, mas fisicamente, exatamente por essa esquerda imunda e maldita que ela mesma ajudou a eleger. Eu queria passar a bola para a gente já chamar o Dom. Você percebeu que eu consegui comentar aquilo que eu faltei também ao mesmo tempo, eu juntei tudo. O Adriles é o aluno que pergunta e ele mesmo se olha no espelho todos os dias e fala, nossa, como eu sou bonito. Ai, como eu sou inteligente, você viu o que eu fiz Juntei agora? tudo. Eu mesmo respondi. Uma síntese. Bruno, eu queria jogar para você num tweet, Boa colocação. para a gente já passar dentro dessa pauta para um outro fator relevante, que daí eu vou querer ouvir o Dom, mas você enxerga que eu vejo que a CPI do MST, todas elas têm um tronco em comum. A CPMI do 8 de janeiro, o CPI do MST, elas vão chegar no modus operandi petista de governar. Do próprio governo, né? No próprio governo. Então elas são ramificações de uma coisa que tem uma agenda própria dentro de um partido específico, né? Eu não lembro de uma CPI que tenha dado alguma coisa. Você lembra do circo, que foi aquela CPI da Covid também, né? Eu não lembro de nenhuma CPI que realmente tenha resultado em algum efeito prático. Hã? Me corrija se tem alguma que vocês lembrem. Eu não lembro nenhum efeito prático de verdade que dali surgiram, sei lá, mudanças concretas ou pessoas que foram de verdade punidas por um longo período de tempo. Punição no Brasil é algo que também a gente não pode falar, né? Independente de CPMI. Mas eu realmente vejo, você vê essa de 8 de janeiro, você tem uma ala governista que é a maioria dentro da CPI, né? E essa do MST, ao que eu ouvi falar, eu não sei se vocês concordam, é a que talvez possa ter algum resultado maior na prática, né? Porque você está no seio do governo, né? Exato. Pô, vamos lembrar, na primeira, não sei se foi a primeira viagem, uma das primeiras viagens do Lula, que já visitou quase todo chefe de Estado do mundo e causou com cada um deles, gerou problemas com cada um deles, ele levou o Stedley, que é líder de uma facção criminosa, que é o MST, porque vamos lá, quem quebra a lei e acaba com a propriedade privada, está transgredindo a Constituição. Ou seja, nós pagamos por uma viagem para um líder de uma facção criminosa ir visitar a China junto com a comitiva empresarial, né? Então, você perde um pouco, quando você junta as peças e vê toda essa arquitetura política interna no Senado e na Câmara, compondo a CPMI, é claro que a gente perde a esperança. A gente não tem mais esperança no Brasil, né? Esse tipo de coisa talvez dê aquele friozinho na barriga, ai que legal, vai dar alguma coisa, mas a gente está pensando com o estômago. Quando a gente pensa com a razão, você olha e fala, como isso aí vai dar alguma coisa? É o que você fala, você vai chegar sempre num pilar, esse pilar é a ala governista. E eu vejo
só para complementar aqui, que o governo, sim, ele vem tendo algumas restrições na Câmara e no Senado de passar algumas pautas importantes, né, como, por exemplo, não passar o marco do saneamento, a restatização da Eletrobras, que seria o cúmulo do cúmulo frente a tantos outros problemas que a gente está vendo. Talvez algumas pautas importantes econômicas ele vem sofrendo essas resistências, né? Então, talvez a gente possa ver na CPMI algum tipo de resistência, não sei, mas de qualquer maneira, como o Lula, na minha opinião, está percebendo isso, ele está correndo para o judiciário para fazer as indicações dele lá. Porque muitas vezes a gente vê decisões do judiciário derrubando decisões do legislativo, que estes sim foram eleitos por voto popular, e aí decisões monocráticas ou em colegiado são derrubadas, o que o legislativo aprova. Então, na minha opinião, ele pulou esse lado do legislativo, que ele sabe que tem algum tipo de resistência, e corre para indicar pessoas do judiciário. E isso, para mim, é extremamente preocupante. Eu acho interessante, na linha do que o Bruno falou, como a Geisiane, como a Glaze gosta. Porra, que maldade, hein, Geise? Não, falha aqui. Como a Glaze Hoffman gosta de brincar, ela é muito assertiva na comunicação dela, né? Ela sempre teve essa postura assertiva. E você percebe que a postura do petista, o petista passa por uma escola de militância, onde ele incorpora esse perfil, né? Sempre aguerrido. Sempre... Aguerrido não, inquisidorial. Sim, exatamente. Trata como se fosse o mal. Autocrático. Sabe o que é engraçado? Eu não sei se a gente vai entrar nessa pauta, mas eu acho que não, então eu vou aqui dar essa furada. Mas a Sâmia Bonfim... eu vou, é a pauta que eu quero jogar pro Dom. Então, porque eu só quero... Então vou guardar o da Sâmia para daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é que o discurso petista e o discurso esquerdista como um todo é de proteção aos mais desfavorecidos da sociedade, as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Mas, na verdade, aí está mais um exemplo do que eles fazem na prática. Eles manipulam aquelas pessoas e quando aquelas pessoas não fazem mais exatamente o que eles querem, porque eles são ditadores, eles têm a essência da tirania, imediatamente eles descartam e tratam da pior maneira possível. Veja, ela está falando para uma mulher que é uma pessoa que tem a característica da vulnerabilidade social, uma pessoa simples, humilde, que não entende toda essa burocracia estatal, essa burocracia jurídica. A Gleice está dizendo para essa mulher que aquilo que ela viu com os próprios olhos, aquilo que ela viveu, aquilo que ela presenciou, portanto está dentro da realidade, não, isso aí você tem que tomar cuidado, que você está levantando pode ser um falso, você não tem como provar. Veja, a mulher estava lá, ela participou, ela viu, mas isso ela não pode falar, porque supostamente, de acordo com a Gleice, ela não tem como provar. Mas todo mundo tem que acreditar na narrativa da Gleice, porque a Gleice diz que é. Se a Gleice e o PT diz que não é um movimento terrorista, ainda que a realidade comprove todos os dias, comprove todos os dias que é sim, o MST é um movimento terrorista, é um movimento que toca literalmente o terror de uma maneira extremamente truculenta dentro do país e os coordenadores, como muito bem colocou aqui, o Bruno estava lá na China passeando, indo para a Europa e tal, fazendo um tour europeu e assim por diante. Isso daí a gente não pode apontar, tá? Isso está na realidade, mas nós não podemos apontar. O que a gente tem que apontar é que não, é um movimento pela função social da terra, da agricultura familiar. Vale colocar também nessa conta que o agronegócio, ele é desenvolvedor de tecnologias dentro do nosso país. Não é possível nós plantarmos arroz e feijão na nossa terra e fazer com que aquilo dali a gente mesmo se alimente. Não é assim que funciona a agricultura. A gente precisa do desenvolvimento tecnológico que vem por meio do agronegócio. Então, além de ser um movimento terrorista, é um movimento de retrocesso. Ele não quer que o Brasil se desenvolva. É isso que é o MST e é isso que o PT e toda a corja da esquerda fomenta dentro do nosso país. E você sabe o que eu acho maravilhoso? E agora eu quero chamar Dom. Onde está Dom Lancelotti, fundador do movimento Gays Conservadores do Brasil? Bom dia, Dom. Bom dia, Marco. Tudo bem com você? Tudo bem, amigo. Bom dia, Geisiane. Bom dia, Bruno. Queria desejar um bom dia pro Adriles. Não é um bom dia quando você começa ouvindo Adriles Jorge em plena manhã, né, Adriles Jorge? Mas, nossa! Um bom dia para você também, Adriles Jorge. Olha só que carinho, né? Que carinho. Eles têm que resolver alguma coisa. Os dias está cinza. Eu trago o sol para iluminar a sua consciência, Dom. Que maravilha. Obrigado, Dom, por aceitar o convite para estar aqui conosco. O Dom é uma pessoa, a gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo no Mais Um Podcast, lá também no Pânico, foi muito legal. A gente estreitou aí uma relação que a gente precisa
melhorar, né, Dom? A gente tem muita coisa para trocar de figurinha. Você tem uma livraria chamada Guerra Cultural, que eu acho fantástica. E eu acho que você traz pautas muito sérias e importantes, prementes para a gente no momento atual. E eu quero te provocar, meu querido Dom, com a seguinte manchete do Globo. CPI do MST. O Ministério Público Federal, meus queridos, vê violência política de gênero contra Sâmia Bonfim e aciona a Procuradoria-Geral da República. A parlamentar psolista, aconteceu uma coisa muito grave com ela. Nunca aconteceu em nenhuma CPI na face da terra. Enterrar Brasilis. Ela teve o microfone cortado na sessão de abertura da comissão pelo presidente Tenente Coronel Zucco. E a gente está falando aqui, Dom, que os ditadores, se eles não tivessem ressonância e apoio midiático e apoio de jornalista, eles falariam sozinhos, eles pregariam no deserto. Porque ninguém gosta de ditador, nem da presença deles em certos espaços físicos. Mas isso que a imprensa e o aparato burocrático estatal faz, de querer promover constantemente essa cisão de grupos, esse esgarçamento do tecido social, é uma tática de militante esquerdista, né? Sim. No caso, o que fizeram com ela aí, que ela diria é o mansplaining, né? Que é o cara interromper uma mulher de falar, que é essa pauta tão vitimista que eles colocam como sempre, né? Vinda de onde? Do identitarismo, que assim, tipo, como tá o movimento negro, como tá o movimento feminista, e no meu caso, que é o que eu trato mais desse assunto, dentro do movimento LGBT também. Não é nada mais disso. Assim como o Adriles falou anteriormente sobre a fake news, que também não existe crime de fake news, assim como também não existe, mas tentaram e fizeram, né, equiparação de homofobia ao racismo, eles vão usando desses, né, tipo 1984, né, guerra é paz, vão fingindo aquilo, vão empurrando aquela narrativa. Isso sim, senhor presidente Lula, é narrativa, né? E não são discursos fáceis, né? Que aí a mídia compra, porque, digamos, se a mídia não comprasse uma notícia, com perdão da palavra, porca dessa, não sairia na mídia, né? Porque a mídia compra esse discursozinho fácil da Sâmia Bonfim, discurso de PSOL, essa baboseira toda que eles fazem. Adriles, você tem uma provocação para o nosso querido Dom? Tenho, eu vou discordar do Dom só porque ele falou que o dia dele tá pior que o meu. A questão que você não tá coloca, pior Dom, que o seu, tá pior por causa de você. Eu vou colocar uma opinião, uma pergunta retórica e você comenta, retoricamente também. Eu não acho que a mídia compra essa ideia, ela vende essa ideia. Porque se você tem um tanto de faculdade de comunicação, em vez de ensinar o ofício de jornalista, o que é o ofício de jornalista? Eu fiz faculdade de comunicação, por isso que eu estou dizendo. É você tentar investigar a realidade para chegar a um esboço de verdade. Verdade factual, verdade ideológica, verdade sobre a realidade e as circunstâncias que estão abrigando algum tipo de abuso, algum tipo de complicação, algum tipo de crime. Que jornalismo é isso. É pesquisar o que tem de ruim para talvez melhorar a sociedade. Agora, quando você coloca um tanto de ideólogo dando aula, dizendo que você tem que perseguir uma verdade ideológica para você adequar a realidade a uma ideologia, quer seja progressista, marxista, esquerdista, e você despeja esses militantes na Globo, na CNN, em outros órgãos de comunicação, e você transforma a grande mídia brasileira numa mídia ideopática, aí você tem exatamente essas pessoas dando chancela a essa coisa absurda. Se uma mulher é uma mulher, ela não pode ser interrompida, ela não pode ter seu telefone calado, ela não pode ter sua voz cerceada, ela não pode ser contestada. Se o cara é gay, ele não pode ser contestado. Eu acho que é muito mais um conluio entre mídia e política do que uma imprensa que se deixa comprar. O que você acha dessa minha opinião brilhante, meu caro Dom? Comente. É óbvio que eu concordo com você. É claro, é isso mesmo. Se a gente não tivesse uma mídia, né, que está do lado, né, que dá apoio a isso tudo que a gente tem visto, a gente não teria o governo atual que a gente está tendo agora. E ontem, né, a jornalista lá da Globo sofreu um carinho, né, dos seguranças do Maduro. Pois é. E faz parte disso. Talvez ela nem lembrasse quando, durante a campanha eleitoral, que ela poderia vir a sofrer esse tipo de coisa, mas, né, eles fingem que não, né?
Quando eu digo compra, Adriles, é porque, na verdade, as pessoas que estão na base recebendo esse tipo de informação, esse tipo de narrativa, elas não têm a noção, né? Mas eles que estão lá, sim. Por isso que eu concordo com você. A mídia, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Eles, sim, realmente, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm um objetivo traçado, né? Assim como eu sempre toco no ponto dessa questão do movimento LGBT em si. Aquele homossexual que está ali, que eu encontro no barzinho, numa balada no dia a dia, ele não tem noção de que ele é uma peça nesse tabuleiro, né? E que estão jogando, né? Ele é uma pecinha que estão movimentando, ó. O cara dá lá em cima, o cara dá um guia, ó, vá para cá. E aí ele é levado para ali. E ele não imagina que ele realmente faz parte desse tabuleiro, né? Digamos assim, macro, né? Do que eles vão sendo usados. E realmente, a mídia sabe, eles sabem disso. Eles não têm inocente nesse jogo, né? Ontem eu até brinquei, né? Porque a Délis Ortiz, ela tem um pai venezuelano, né? E aí, tipo, ela sabe o que acontece lá. E ela levou, um empurrão, um tabefe, um soco, seja lá o que for. Como assim ela não esperava que receberia esse tipo de tratamento vindo daquela segurança, daquele país que ela sabe qual que é a realidade ali? Eu não sei por que ela ficou surpresa de ter acontecido. Poderia ter acontecido era coisa pior, né? E aí, Brunão, como que você acha que a gente entra nesse caldo fervilhante de militância jornalística? Porque uma coisa vai alimentando a outra, né? E o Ministério Público Federal também tem um monte de ativista LGBT, ativista antirracista, eles vão se infiltrando em todas as camadas, né? Eu falo que uma das grandes, um dos grandes desafios que nós temos pela frente, eu acho que é buscar ocupar espaços de forma intelectual. A gente precisa, de alguma maneira, ocupar esses espaços. Quando você mencionou, por exemplo, o colégio que eu estudei, que eu vou lá falar com eles, você percebe que não está só dentro do jornalismo. Ele entra nos colégios, ele entra nas universidades, ele entra em peça de cinema, ele entra em peça de teatro, ele entra em forma de tudo. E vamos lá, pode parecer duro o que eu vou falar, mas se nós analisarmos uma base grande da população, não só no Brasil, no mundo todo, ela não é as pessoas querem tocar a sua vida. Elas não ficam fazendo análises críticas ou parando para olhar isso. Ela quer trabalhar, levar uma boa vida, levar uma vida boa para a família dela, o melhor que pode para os filhos, e ponto final. Então muitas dessas pautas passam desapercebidas. E elas acabam sendo incorporadas numa realidade, dentro de escolas, dentro de mídia, e a gente, sem querer, vai absorvendo isso de pouco em pouco. Se você não é uma pessoa que para analisar profundamente isso, quando você vê, você está atuando da mesma maneira. Eu vejo pessoas que convivem comigo, meus amigos pessoais, que trabalham em multinacionais, que pensam iguaizinhos a nós aqui, só que quando vê, ele está trabalhando politicamente correto dentro da empresa. Porque eu não quero evitar um problema, porque eu quero evitar isso. Quando nós, que somos maiorias, aceitamos uma autocensura com medo do que os outros opinem sobre nós, quando esse outro lado, que defende uma realidade que, vamos lá, é contra a natureza e ela não para em pé, então, para mim, ao longo do tempo isso vai cair, ela permite que, nesse período de tempo, essa minoria barulhenta faça mais barulhos em escolas, em empresas, em universidades, aonde quer que seja. E nós que pensamos de uma maneira mais correta, a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, é melhor eu ficar quieto, eu não quero entrar em desacordo com o outro. A gente está permitindo uma autocensura e essa outra pessoa simplesmente vai subir.